Olá pessoal, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Hoje damos início ao episódio 9 da nossa série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista. E neste vídeo trataremos de um dos temas mais fundamentais para a compreensão da visão teonômica da história: a vitória do reino de Deus no tempo e no espaço, dentro da história humana. Este episódio aborda o tema da vitória histórica a partir da perspectiva pós-milenista, uma perspectiva que não enxerga a igreja como derrotada, acuada ou destinada a um papel meramente remanescente, mas como o instrumento pelo qual Cristo governa as nações, transforma culturas e expande seu reino até que o mundo inteiro reconheça sua autoridade. A visão reconstrucionista teonômica não é pessimista, nem neutra, nem resignada ao caos moderno. Pelo contrário, ela se fundamenta na certeza de que Cristo já reina, que as nações lhe pertencem, que seu reino cresce como fermento que leveda toda a massa e que a história está caminhando para a vitória visível do Evangelho antes do juízo final. Textos como Salmo 2, Salmo 110, Isaías 2, Isaías 11 e Apocalipse 11, 15, já cumprido historicamente, revelam que o triunfo de Cristo no presente século não é uma possibilidade, mas uma certeza inabalável decretada por Deus. A teonomia, ao contrário de muitos movimentos reformados modernos, não adota uma postura derrotista diante da cultura porque ela rejeita a ideia de que a história pertence ao mal e ela recupera a convicção bíblica de que o evangelho é poder eficaz para disciplinar as nações e transformar civilizações inteiras. A vitória histórica não é triunfalismo carnal, mas consequência inevitável da obra de Cristo como Rei e Senhor de toda a terra. Essa vitória se manifesta progressivamente no tempo, por meio da evangelização, da discipulação, da obediência à lei de Deus e da perseverança do povo pactual. A vitória não é improvisada, não é artificial e não depende de estratégias humanas, mas é o resultado da ação soberana do Cristo ressurreto através de seu corpo na história. Este episódio nos introduzirá a essa visão ampla e gloriosa da história redimida, preparando o terreno para compreendermos por que a teonomia é inseparável de uma escatologia de esperança e de conquista espiritual, e por que toda ética cristã consistente deve operar dentro da certeza da vitória final do reino de Cristo neste mundo. Então, primeiro ponto, tópico do vídeo, a visão pós-milenista da vitória de Cristo. A visão pós-milenista da vitória histórica de Cristo é fundamental para compreender a teonomia e a vocação da igreja no mundo. Diferente das perspectivas pessimistas que acreditam que o mal dominará a história até o fim, o pós-milenismo afirma, com base na Escritura, que Cristo já reina, que seu reino já foi inaugurado, que as nações já lhe pertencem e que a expansão progressiva do Evangelho transformará o mundo antes da consumação final. Não se trata de otimismo ingênuo, mas de uma leitura fiel das promessas e decretos divinos revelados nas Escrituras. A certeza da vitória histórica de Cristo começa pelo reconhecimento de que ele foi entronizado como rei já em sua ascensão. Pedro declara isso explicitamente em Atos 2, 33 a 36.
quando afirma que Jesus, exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai o domínio messiânico prometido e agora governa sobre todas as coisas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 33 a 36. A mensagem apostólica não anuncia um reinado futuro, mas um reinado presente. Deus o fez Senhor e Cristo. Isso significa que o governo messiânico não é uma esperança distante, mas uma realidade atual que molda toda a história humana. Essa verdade é confirmada no Salmo 2, onde o pai declara ao filho: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Esse texto não descreve uma posse simbólica ou meramente celestial, mas uma autoridade real sobre povos, sistemas, culturas e governos. O domínio das nações por Cristo é o fundamento da grande comissão, que ordena discipular todas as nações, ensinando-as a obedecer a tudo o que ele ordenou. A ordem seria impossível e absurda se as nações não estivessem sob suas mãos soberanas. O Salmo 110 igualmente descreve o Messias reinando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés, revelando um reinado progressivo e histórico. Essa perspectiva é muitas vezes mal compreendida quando pessoas citam a frase de Jesus diante de Pilatos: O meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Muitos usam essa passagem para alegar que o reino é exclusivamente espiritual, celeste ou interior, sem relevância para as estruturas históricas. Porém, essa leitura é equivocada. O Senhor não disse que seu reino não está neste mundo, mas que não é deste mundo. Isto é, não tem origem terrena ou natureza mundana. O reino de Cristo não deriva de sistemas humanos, tradições políticas ou poderes terrenos. Sua fonte é divina. No entanto, ele exerce sua autoridade neste mundo, governando povos, julgando nações e transformando culturas por meio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Cristo não disse que seu reino não atua na terra, disse que sua origem não é terrena. Outro equívoco comum aparece quando os discípulos perguntam em Atos 1:6: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Muitos interpretam a resposta de Jesus como uma espécie de negação da restauração histórica do reino. Contudo, Cristo não contradiz a expectativa deles. Ele apenas redireciona seu foco. Primeiro, ele afirma que não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu. Em segundo lugar, ele revela o meio pelo qual o reino se manifestará historicamente. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, até os confins da terra. Cristo não diz que não haverá restauração do reino. Ele diz que essa restauração não virá por meio de um ato político imediato, mas pela missão da igreja no poder do Espírito. A restauração acontece à medida que as nações são submetidas a Cristo pelo Evangelho. A visão pós-milenista, portanto, afirma que o reino de Deus está presente e ativo, expandindo-se por meio da pregação, da conversão, da obediência à lei de Deus e da transformação das culturas segundo o padrão divino. O reino cresce como fermento, como uma semente que se torna árvore, como uma pedra que cresce até encher toda a terra.
não é um reino adiado, não é um reino exclusivamente espiritualizado, e não é um reino derrotado. É o governo de Deus através da sua lei sobre todas as esferas da vida humana: família, igreja, Estado, cultura, ciência, arte, economia. À medida que Cristo sujeita todas as coisas sob seus pés na história. Assim, a visão pós-milenista não é apenas uma interpretação bíblica do futuro, é o fundamento teológico que permite a teonomia existir. Uma ética bíblica aplicada à sociedade só faz sentido se Cristo realmente governa as nações agora e se o mundo está sendo transformado pelo seu reino. A teonomia é inseparável dessa certeza. A lei de Deus é o padrão do reino, que já está em vigor, e a história caminha infalivelmente para a vitória total de Cristo sobre todos os seus inimigos, ainda neste século, antes do juízo final. Segundo ponto do vídeo: por que o pessimismo escatológico enfraquece a igreja? O pessimismo escatológico, a crença de que a história está destinada a piorar irreversivelmente, de que o evangelho fracassará em transformar o mundo e de que a igreja existe apenas como um remanescente sitiado aguardando o fim, é uma das perspectivas mais prejudiciais à vida, à missão e à autocompreensão da Igreja de Cristo. Trata-se de uma visão que não apenas distorce a mensagem bíblica, mas produz efeitos devastadores na prática cristã, enfraquecendo o testemunho, paralisando a ação e distorcendo a expectativa histórica do reino de Deus. Em primeiro lugar, o pessimismo escatológico contradiz a teologia bíblica do reinado presente de Cristo. Se Cristo já foi exaltado, se já recebeu as nações por herança, se já reina até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés, então a ideia de que o mal dominará a história até o fim é completamente incompatível com a própria soberania do Messias. Um Cristo que reina, mas cujo reino não se manifesta na história, seria um Cristo com reinado simbólico, ineficaz, reduzido a mero governo interior, o que contradiz a totalidade da revelação bíblica sobre o governo de Deus sobre o mundo. Em segundo lugar, o pessimismo escatológico desmobiliza a igreja. Se a igreja acredita que o mundo está irremediavelmente perdido, que nenhuma transformação duradoura é possível e que todas as tentativas de aplicar a lei de Deus ou discipular as nações são inúteis, então ela inevitavelmente se retrai para uma espiritualidade privatizada e estéril. A igreja abandona sua vocação cultural, social e civilizacional e se reduz a uma comunidade de sobrevivência, em vez de agir como a luz do mundo e o sal da terra. A grande comissão perde seu vigor e a história humana é entregue ao inimigo por default. Em terceiro lugar, o pessimismo escatológico fragmenta a fé cristã. Se a vitória de Cristo não é esperada na história, então a ética cristã se torna um código individualista, sem qualquer impacto objetivo sobre o mundo. As instituições permanecem sem transformação. A cultura permanece sem redenção. A política permanece sem justiça. A sociedade permanece sem o padrão da lei divina. Assim, cria-se uma dicotomia falsa entre fé e vida, entre religião e cultura, entre o reino e a história. O cristianismo se torna um sistema de crenças privadas, ao invés de uma religião pública que reivindica a totalidade da vida humana para Cristo e para a autoridade da lei de Deus. Em quarto lugar, o pessimismo escatológico introduz uma teologia de derrota. Em vez de ver o evangelho como o poder de Deus para transformar o mundo, essa visão o enxerga como um resgate
da derrocada inevitável. A igreja passa a esperar que o mal vença a história, que a cultura decline irremediavelmente e que as nações permaneçam em rebelião. Essa perspectiva condiciona a mentalidade e o comportamento dos crentes. Não se luta pelo domínio de Cristo, porque se crê profundamente que a luta já está perdida. Em quinto lugar, o pessimismo escatológico enfraquece a santidade e a coragem da igreja. Se a vitória não é esperada, a obediência plena também não é buscada. Se o mal é inevitável, então muitos se contentam com compromissos, acomodações e conformidade cultural. Sem visão de vitória, não há zelo pela lei de Deus. Sem esperança de triunfo, não há determinação para confrontar o mal. Uma igreja pessimista é uma igreja apática, resignada e silenciosa diante das trevas. Por fim, o pessimismo escatológico nega a própria natureza do reino de Deus. A Bíblia declara que o reino é como o fermento que penetra toda a massa, como um grão de mostarda que cresce até se tornar árvore, e como uma pedra que enche a terra inteira. O reino avança, expande-se, conquista, não pela espada humana, mas pelo poder do evangelho e pela aplicação da lei divina. O pessimismo trata essas imagens não como realidade histórica, mas como metáforas irrelevantes, esvaziando o ensino escatológico de Jesus e dos profetas. A conclusão é clara. O pessimismo escatológico é incompatível com a fé reformada, com a teonomia, com a missão bíblica e com a visão cristã da história. Ele enfraquece a igreja porque rouba sua esperança, distorce sua missão e paralisa sua ação. Uma igreja que não crê na vitória histórica de Cristo jamais viverá como instrumento dessa vitória. Por outro lado, uma igreja que crê que Cristo reina e que seu reino triunfa na história, age com coragem, convicção, zelo e fidelidade, sabendo que não trabalha em vão no Senhor. Terceiro ponto, tópico do vídeo: a certeza da expansão do reino. A certeza da expansão do reino de Deus é uma das verdades mais enfatizadas nas Escrituras e constitui o coração da esperança pós-milenista e teonômica. Não se trata de otimismo humano, nem de confiança na capacidade moral da igreja, mas da convicção absoluta de que o reino de Cristo avança porque Cristo reina, e que nada, nem o pecado, nem o mundo, nem Satanás, pode frustrar o decreto soberano de Deus para a história. A expansão do reino não é uma possibilidade, é uma promessa divina, garantida pelo próprio caráter de Deus e ratificada pela entronização de Cristo. A base dessa certeza está na própria natureza do reino. Jesus descreve o reino como uma semente que cresce até se tornar uma grande árvore, como fermento que leveda toda a massa, como uma pedra que se torna uma montanha, que enche toda a terra. Nenhuma dessas imagens permite imaginar um reino que retrocede, encolhe ou fracassa na história. Todas elas falam de avanço, desenvolvimento, influência crescente e domínio progressivo. O reino não é estático, nem recessivo, é dinâmico, conquistador e irresistível, porque sua força não procede da carne humana, mas do Espírito de Deus. Essa expansão se dá por meio do evangelho proclamado e aplicado. Após a ascensão, Cristo declara que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e com base nessa autoridade, ordena a discipulação das nações. A grande comissão não é apenas um convite missionário, é um decreto real, baseado no fato consumado de que Cristo já reina. A ordem para discipular as nações pressupõe que elas podem e serão disciplinadas. Caso contrário, seria uma ordem absurda. O Evangelho não é uma mensagem frágil, tentando sobreviver em um mundo hostil. É o poder de Deus transformando povos inteiros, reformando estruturas culturais
e estabelecendo a justiça divina através da obediência à palavra. A expansão do reino é também evidenciada pelo Pentecostes. Em Atos 2, o derramamento do Espírito não apenas inaugura a igreja, mas inaugura a era do reinado universal de Cristo. Pedro declara que Cristo está à destra de Deus, tendo recebido a autoridade sobre todas as coisas. O Espírito é derramado como prova de que o reino chegou e que a missão agora avança de Jerusalém até os confins da terra. Não há limitação geográfica, étnica ou política. O reino está programado para alcançar todo o mundo. O avanço missionário da igreja primitiva, a queda dos ídolos pagãos, a conversão de impérios e a reforma de civilizações inteiras demonstram que esse processo histórico já está em movimento. Além disso, a expansão do reino é garantida pelas alianças de Deus. A promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é reafirmada no Novo Testamento como missão da igreja e cumprimento progressivo na história. Essa promessa não se limita a conversões individuais. Trata-se da transformação de famílias, povos e nações inteiras. É uma visão publicamente corporativa, não apenas pessoal. A teonomia e teologia do domínio entendem essa promessa como base para a expectativa de que o padrão da lei de Deus será reconhecido como norma para a vida social, jurídica e cultural dos povos, porque o reino se manifesta através da obediência das nações ao rei. Outra razão para a certeza da expansão do reino é a restrição de Satanás, como ensinada no Novo Testamento. Cristo vence o valente, amarra o inimigo e o impede de enganar as nações como antes, conforme lemos no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Essa restrição não significa a ausência total de oposição, mas significa que Satanás não pode impedir o avanço do evangelho na escala mundial prevista por Deus. As nações antes cativas na idolatria agora são libertas pela luz da palavra. A vitória histórica é possível porque o inimigo histórico foi subjugado. Por fim, a expansão do reino é garantida pelo próprio propósito de Deus para a história. O conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9, Abacuque 2:14. Essa promessa não é uma visão do estado eterno, mas do progresso histórico do reino no tempo presente. Assim, a vitória do evangelho não é algo improvável, mas inevitável. O reino cresce porque Cristo reina, e Cristo reina para que o reino cresça. A teonomia e teologia do domínio se ancoram nessa certeza. Se o reino se expandirá historicamente, então a lei de Deus, inevitavelmente, se tornará o padrão de justiça reconhecido e aplicado nas nações. A santidade de Deus não será apenas assunto de culto, mas fundamento de civilização. A vitória do reino é a vitória da própria lei divina aplicada à vida humana, não pela força da espada humana, mas pela força irresistível do Espírito Santo, que transforma pessoas, famílias, culturas e governos para que cumpram os mandamentos de Deus. A história tem direção, propósito e destino. E esse propósito e destino é a vitória incontestável de Cristo, através do domínio dos santos ou aplicação da lei de Deus, revelada na Escritura em todas as esferas da existência humana. O pós-milenismo não apenas crê nisso, ele vive, trabalha e luta com base nessa convicção. Encerramos este episódio reafirmando que a teonomia só faz sentido dentro de uma visão escatológica de vitória, que é sustentada pela teologia do domínio e reconstrucionismo. A Bíblia anuncia
do início ao fim, que Cristo reina agora, que seu reino cresce na história e que as nações serão transformadas pelo poder do Evangelho. Vimos que a visão pós-milenista é fundamentada nas promessas do Pai ao Filho, na entronização de Cristo em Atos 2, na missão universal da Grande Comissão, nas parábolas do Reino. Todas elas apontando para expansão, transformação e triunfo. Também vimos que o pessimismo escatológico, tão comum no evangelicalismo moderno e no pietismo, enfraquece a igreja, desmobiliza sua missão, separa fé e cultura, e produz uma mentalidade derrotista e escapista que contradiz a própria soberania de Cristo. Em contraste, a certeza bíblica da expansão do reino nos mostra que a história caminha para a vitória, não para o fracasso, para a restauração, não para o colapso, para a obediência das nações, não para a sua apostasia final. A esperança pós-milenista não é ilusória, ela é fundamentada no decreto de Deus, na obra consumada de Cristo e na ação do Espírito Santo no mundo. O reino cresce, avança, conquista e transforma. E a igreja é um instrumento escolhido para manifestar essa vitória na história. Bom, pessoal, obrigado pela sua atenção, por ter acompanhado o vídeo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB, no YouTube. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.